A paz do Senhor, quero novamente agradecer a todos, né, que têm visualizado as mensagens e as mensagens elas foram assim direcionadas por Deus e agradecer assim essa, como se fala mesmo no futebol, essa parceria, né, essa credibilidade. Mas hoje eu estávamos em processo de oração, nós oramos com o grupo, né, cada um na sua casa, o grupo das mulheres, e mediante a oração, Deus ele ministrou muitas coisas assim ao nosso coração, porque eu estou até lembrando de um. Deixa pra lá. Deus ministrou muita coisa no meu coração e o Senhor ele me fez ir lá para Oséias, numa passagem muito conhecida que fala: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, porque tão certo como o sol nasce, ele aparecerá e virá para nós como chuvas de inverno, chuva de primavera que regam a terra. Mas eu quero me ater a tão certo como o sol ele aparecerá, porque ele aparecerá com esforço. E é mediante essa palavra, enquanto eu estava em oração, Deus falou para mim que para lançar para as meninas do grupo, para quem faz parte do grupo, essa palavra de ordem, esforça-te, essa é a palavra de ordem. E o Senhor ele me fez lembrar de um fato que aconteceu comigo, porque um dos objetivos desse canal é contar as experiências que nós tivemos e para falar que como eu tive essa experiência, qualquer um pode ter, porque o Senhor é um Deus de relacionamento. É um Deus que ele enviou o filho dele para que nós pudéssemos, né? Tô aqui tremendo, vou trocar de mão aqui para ver se melhora, mas não melhorou, tô aqui ainda. Silvia, acalma seu coração. E é um Deus que ele se relaciona conosco, mandou o seu filho para que vivesse, né? Conhecesse as nossas aflições, mas ele não pecou, é um Deus maravilhoso. O Senhor Jesus, ele realmente é o nosso Emanuel, um Deus que nos apresentou essa grandeza que é o Senhor de maravilha, o Senhor de bondade. E eu quero falar sobre isso. O meu chamado ele começou em 2014, mas eu até brinquei com o Senhor, falei, Senhor, eu preciso falar de 2014 antes de falar de 2017. E Deus falou assim, nitidamente, obedeça. E aqui estou. Em 2017, eu estava nesse período de transição, de mundo espiritual, de busca com o Senhor, mas ao mesmo tempo de muitas situações que geraram tristezas, depressões e muitas decepções, mas não é isso que eu quero me ater. No dia 27 de dezembro, mediante esse vendaval que aconteceu na minha vida, que é a depressão, as tristezas, as mágoas, as depressões, aquela questão de você confiar na pessoa, de você ter certeza que aquela pessoa ela vai estar com você e não tem, decepção mesmo. Isso me marcaram muito durante esse período de 2014 a 2017. E no dia 27 de dezembro, eu lembro com perfeição. Eu acordei muito entristecida, muito entristecida, mas quem me via não sabia que eu estava assim. Porque eu estava falante, alegre, conversava, mas o Senhor, ele nos conhece, ele sonda-nos com aquela perfeição que é uma dádiva pertencer a esse reino. Um Deus de cuidado, sabe? E o Senhor me conhecia. E naquele dia eu falei, Senhor, eu preciso me esforçar. Eu preciso me esforçar. E eu levantei, eu fiz um café e eu falei assim, o que vai me alegrar? Porque eu preciso de ter uma alegria. E liguei a televisão porque que me alegra de manhã cedo é ver desenho. E veio os desenhos, só que quando eu sentei, os desenhos vinham, eu olhava e a minha mente ficou vazia. Isso a minha mente vazia, eu não sabia que a minha mente estava vazia. E tô ali sentada e nada vem, sabe? Era como se eu fosse oca. E começou um comercial da Unimed. Preste atenção no que eu vou te falar. A Unimed ela tem uma frase no final que fala assim: o melhor plano de saúde é viver. E eu vou voltar para mim. E eu tô vindo o desenho, daqui a pouco iniciou o comercial da Unimed. E eu sem oca, sabe? Sem pensamento. E ali, quando eu ouvi, juntamente com o comercial da Unimed, casou direitinho, simultâneo,
quando eu ouvi a voz nítida do Senhor, assim como eu estou ouvindo a minha voz nesse quarto, eu escutei assim: Silvia, o melhor plano de saúde é viver. Olha, aquilo entrou dentro de mim, que quem é espiritual vai entender. Entrou dentro de mim, me deu um despertar, sabe? Veio uma força que entrou, saía, entrava, saía, algo mudou dentro de mim. Que eu falei: Senhor, é verdade, eu sou melhor, eu tenho, eu sou valorizada, o Senhor olhou para mim, o Senhor falou comigo, e aquele despertar, daqui a pouco eu vi uma nuvem, sabe, uma fumaça na sala, e eu falei assim: meu Deus, deixei alguma coisa queimando na cozinha, e quando eu levantei para ir para a cozinha, e aquela fumaça ali, eu senti algo como se tivesse... Tô falando igual, falando tão rápido, né? Mas eu senti algo como se alguém, ele me empurrasse, mas não foi um empurrar, mas me colocou sentada. Quando eu senti isso, porque nós somos racionais, mesmo mediante essa questão espiritual, Deus, ele fala conosco, esse espírito de sabedoria, ele consegue em fração de segundo nos dar o raciocínio. Eu falei assim: tem alguém aqui, o Espírito de Deus, ele me colocou sentada, e eu olhei aquela fumaça. Quando eu olhei novamente para minha sala, a fumaça, ela dançava na minha sala. Era algo assim ímpar, algo indescritível. Eu não consigo relatar uma cena como aquilo. A fumaça, ela dançava, e era assim, parecia nuvem, mas era algo incrível. E eu olhava aquilo, e foi aquela nuvem foi saindo, quando saiu da minha sala, mudou a atmosfera, o Espírito de Deus me impulsionou para orar, e eu caí ali de joelho, e eu falei assim, igual Isaías falou assim: eis-me aqui. Eu falei: Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu preciso fazer? E na hora que eu falei isso, o Espírito de Deus falou assim para mim: liga para suas amigas, porque o seu ministério vai começar com as suas amigas. Liga para suas amigas, e tudo que eu fizer, você vai falar o que eu tenho feito na sua vida. E assim eu fiz, assim foi o meu esforço, assim eu comecei a falar, assim eu abri as portas da minha casa, porque eu era uma pessoa que era muito comedida, sabe? Ia para a igreja, ia para o serviço, ia para o escritório. Aí nessa época eu não estava mais com o escritório, mas ia para a igreja. Então a minha casa era eu, minha família só. Mas o Senhor, naquele dia, no dia 27 de dezembro, Deus, ele me deu a possibilidade de me tornar um ser completo, um ser social, um ser ajudador, um olhar social, um olhar comunitário, um olhar para a pessoa, um olhar para o seu próximo. Então, esse esforço tem valido a pena. Você que está aí quietinho na sua casa, que só você sabe o que você passa, Deus, ele está te vendo. Esforça-te, faça a sua parte, permita o Senhor te abençoar, te moldar. Permita o Senhor quebrar o seu vaso, te fazer de novo, sabe? Ele vai quebrar e ele vai fazer de novo, e ele vai quebrar e ele vai fazer de novo, mas sempre é com suavidade, porque esse Deus que nós cremos é um Deus amoroso, um Deus zeloso, um Deus que olha para nós. Então, essa palavra que eu lanço para você, nesse dia, nessa hora que você está vendo esse vídeo, esforça-te, porque o Senhor, o Emanuel, ele é comigo e com você. Um beijo, tá?